globalização, eu acho uma boa, né? Eu acho uma boa. É o futuro, né? Seria o futuro. Mas o que é a globalização, na sua forma de entender? A globalização não seria... Como é que vai explicar? Agora deu um branco, meu. Deu um branco. Só falar tanto em globalização, tô sempre lendo isso aí, mas deu um branco agora. Karl Marx. Fala Sim. sobre ele. Bom, o que eu tenho a dizer sobre Karl Marx é que, na minha opinião, e eu estudei bastante, e eu li a obra inteira dele, é que da obra de Karl Marx se depreende, cientificamente provado, o fato de que Deus existe. Como é, Renato? Repete. Isso, da obra de Karl Marx se depreende o fato cientificamente provado de que Deus existe. A Revolução Comunista A sabia não ser que a gente não acredite que o dinheiro existe. Marx afirma: a teoria, quando se incorpora às massas, se transforma em força material. Ele está querendo dizer o seguinte, que um pensamento, por exemplo, a Revolução Comunista, quando ele ocupa a mente das pessoas, ele se transforma numa ação, certo? Agora, aquilo era apenas um pensamento, certo? Uma teoria. E Deus o que é? Todos vão concordar, inclusive os ateus, que Deus pelo menos é uma teoria. Ele se incorpora às massas? Se incorpora às massas. Ele exerce efeitos materiais, essas massas, a partir dessa concepção, não produzem coisas e tal. Então você pode dizer, bom, mas isso aí é uma imaginação de uma coisa que não existe fora da imaginação. Bom, mas e o dinheiro? O dinheiro existe fora da minha imaginação? O animal não reconhece o dinheiro, né? Ele reconhece até o trabalho. O macaco vai lá, bate na bananeira para o cacho cair e ele comer. Quer dizer, ele trabalha, ele usa um instrumento para fazer, e até coisas mais complicadas, o castor e tal. Mas o dinheiro ele não reconhece, assim como ele não reconhece Deus. Quem reconhece Deus e quem reconhece o dinheiro? Os humanos. Agora, o dinheiro o que é? É um pedaço de papel. É um pedaço de papel. Você acredita que aquilo vale alguma coisa. Você pode me dizer o que você acha que o dinheiro vale? Agora, o Marx tem uma explicação para isso. Ele diz que o dinheiro é uma maneira de você calcular quanto tempo, hipoteticamente, levaria de esforço, de trabalho, para produzir aquele bem que você está comprando. Então, ele tem uma explicação para uma origem material dessa fantasia, que é o dinheiro, que é um pedaço de papel pintado. Fantasia cruel, assim, né? E assim como tem gente que acredita em Deus e não acredita em Alá, tem gente que acredita no peso e tem gente que não acredita no peso, né? Acredita no dólar. Tem gente que acredita no real e tem gente que não acredita no real, acredita no dólar. Tem gente que acredita no real? Eu me lembro de ter conhecido uma pessoa que comprou alguma coisa com real. Não sei, eu tenho visto. Um outro equívoco de quem trabalha com os números do Ibope, inclusive das próprias emissoras, é considerar apenas São Paulo como uma orientação para definir a audiência. Por quê? Além da questão econômica, você tem São Paulo é o único estado do Brasil e um dos poucos lugares no mundo em que a audiência é feita minuto a minuto. E no resto do Brasil não, ela é feita a cada 24 horas. Então, essa imediatez, essa necessidade de ter um resultado imediato dos números, de controlar o programa, de melhorar a qualidade ou de piorar no momento em que o programa está sendo exibido, isso faz com que trabalhe-se de forma, com certa distorção desses números. Isso quem revela é o próprio Ibope. Então a gente foi
a partir dessa curiosidade, a audiência ela é importante na televisão, mas se fala mal e quase não se fala da audiência. Como funciona? Será que o Ibope é confiável? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Se o Ibope não fosse confiável, por exemplo, na época, digamos assim, do João Saad vivo, ele era milionário, ele podia comprar o Ibope e estar em primeiro lugar. Quer dizer, deve ser confiável, não é? O Ibope, ele às vezes, ele é colocado sob suspeita por algumas emissoras que não se conformam com o resultado da audiência. Mas o Ibope, ele é constantemente monitorado por esses canais. Eles pagam, eles sustentam o Ibope. O Ibope presta serviços a essas empresas, fornecendo dados detalhados sobre a audiência, que segundo o próprio Ibope, ainda não são bem digeridos por essas emissoras. Tem canais de televisões, não estou dizendo vocês, né? Dizendo poderosos aí, que manipulam todo. Se eles quiserem hoje que uma pessoa seja presidente, se quiser derrubar, Então, quer dizer, a televisão manipula. Não estou dizendo cultura, estou dizendo outros poderosos. Quanto tempo você ficou internado? Olha, aí eu fiquei internado da primeira vez de 1974, janeiro de 74 a agosto de 75. O que se chama de criatividade do louco, que é o delírio, é a mesma criatividade da arte e da ciência. Só que o louco deixa de comparar com o que existe fora dessa criatividade, entende? Que não é o caso da minha tese sobre o Marx que eu... Você preferiu ficar internado ou prefere ficar aqui fora? Olha, em 1 ano e meio que eu fiquei internado, eu fui agredido por um colega doente mental, uma vez, que ele me deu um tapa aqui no ombro, por trás. E em 1 ano e meio que eu morei sozinho num apartamento em Pinheiros, a minha casa foi assaltada 3 vezes. Então, aí você já viu. Agora, depende do lugar, né? E então eu posso ser incompreendido por alguns, mas isso não me causa o menor problema. O que me tem causado problema na vida é que eu sou muito bem compreendido, entendeu? É isso que me causa problema. E a loucura? A loucura é uma doença, e é uma doença como outra qualquer. É uma doença grave, na minha experiência, tão grave quanto o diabetes e menos grave do que o câncer. Porque o diabético pode viver com insulina e com a renovação dos hábitos. E o louco pode viver com os remédios e com a renovação dos hábitos também por meio de psicoterapia não medicamentosa. O gosto de São Paulo não é o mesmo de Fortaleza, não é o mesmo do Rio Grande do Sul. São Paulo é importante economicamente, tem uma população grande. Mas o gosto do Brasil é o gosto da Globo? O gosto do Brasil é o gosto de São Paulo e Rio, principalmente. Eu acho que o videotape, ele matou uma programação regional que existia na época em que a TV era ao vivo, porque a Tupi, depois a Rede Globo, eles passaram a concentrar toda a produção em São Paulo e Rio. E polos importantes de Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza foram praticamente eliminados. Eu acredito, e sempre disse isso, principalmente na época da ditadura, eu dizia assim, meu Deus do céu, que sorte que a televisão foi feita, começada por pessoas da rádio. Que maravilha que começou gente da rádio com aquela sua sabedoria intuitiva, com aquela sua agressividade, com o seu divertimento, eu diria até com a palavra felicidade. Porque se de repente os soi-disant intelectuais começassem a querer fazer televisão, eu tenho certeza absoluta que já nós que fazíamos teatro tínhamos uma censura violentíssima, e na televisão também tinha censura violentíssima, imagine se cai na mão de uma censura de Plínio Salgado, a televisão brasileira. Então foi muito melhor ter a polícia como censura, porque a polícia pelo menos sabe que nós somos perigosos.
Cuidado com a gente, nós sabemos um pouco mais do que vocês. Então eu achei isso legal. Você também achou legal por isso? Se você cria mecanismos que controlem o mínimo possível uma programação, você abre precedentes para... O censor geralmente ele é burro, ele é incompetente, ele é rancoroso, ele tende a ser reacionário, moralista. Então você abrindo essa possibilidade, vem uma coisa, pode vir uma coisa maior. Fala o que você quiser para você terminar essa nossa conversa. O que você gostaria de falar? Olha, eu gostaria de falar que uma outra novidade que os jornais não estão publicando é que a Terceira Guerra Mundial já começou e ninguém deu a notícia, a não ser o Paco Rabanne. Que ele falou, a Terceira Guerra já começou. Traduza, não entendemos. Olha, ela começou quando um bloco pegou um pedaço do outro bloco, quando a OTAN interveio no Kosovo. E em todo o mundo há um movimento de aumentar a influência militar desse bloco da OTAN e de tomar conta de lugares que ela não tomou conta ainda, como a Amazônia, a Indonésia. Na China, eles patrocinam a divisão dos uigures, dos tibetanos. Eu não estou dizendo quem é bom, quem é mau, estou dizendo o que está acontecendo. A OTAN diz que defende a democracia e os direitos humanos e que esses lugares não respeitam. E, de fato, quanto à nossa Amazônia, eles têm perfeita razão. Renato, dá um abraço aqui. É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico, é sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele aceno, é sempre no meu sono aquela guerra, é sempre no meu trato o amplo distrato, sempre na minha firma a antiga fúria, sempre no meu engano outro retrato. É sempre nos meus pulos o limite, é sempre nos meus lábios a estampilha, é sempre no meu não aquele trauma, sempre no meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, e sempre no meu sempre a mesma ausência.